Oi, todo mundo. Estamos começando mais um episódio do nosso Cosmic Coffee. Hoje eu tô muito animada. A gente tem um papo que eu quero que todo mundo respire fundo. Ninguém aqui vai atacar ninguém hoje. Respira fundo e fica com a gente até o final, que a gente tem um episódio muito legal hoje, né, Ju? Sim, com certeza. Na verdade, o episódio de hoje chega até a ser uma continuação do episódio anterior, porque a gente estava falando de ansiedade, e bem no finalzinho a gente mencionou estilo de vida, porque é muito importante estilo de vida para o bem-estar, né? Inclusive para ansiedade. Mas, como o episódio já tinha chego em 1 hora, né? A gente falou, deixa pro próximo. No próximo a gente aprofunda. Então, a gente quer falar um pouco de estilo de vida, tanto de uma maneira bem holística mesmo, assim, eu fiz muitas mudanças no meu estilo de vida, eu trago muita bagagem nesse sentido do que é um estilo de vida equilibrado, e eu sei que hoje em dia, com a nossa sociedade moderna atual, né, tá cada vez mais difícil manter um estilo de vida bom, porque, querendo ou não, a vida que a gente foi programado para ter acaba sendo uma roda de hamster, né, a gente literalmente acorda, trabalha, come, faz as necessidades, mal e mal faz alguma coisa, dorme de novo e começa tudo de novo, tá? Não sei vocês, mas para mim, a minha percepção de tempo também, o dia hoje, a impressão que eu tenho é que não tem mais 24 horas, tem 12, porque o mal e mal começa a fazer alguma coisa e já foi a manhã inteira naquilo, é uma loucura. Então a gente quer dar umas dicas assim sobre estilo de vida, coisas para vocês estarem atentos, para buscar o máximo possível um equilíbrio. Porque, querendo ou não, assim, os seus hábitos, seu estilo de vida, a maneira que você conduz a sua jornada vai ter um impacto enorme no seu bem-estar, tanto na sua saúde física, quanto na sua saúde mental, na sua saúde emocional. Então, a gente quer trazer aí alguns pontos para reflexão hoje, né, Ale? Sim, Ju, eu acho importante a gente comentar aqui, eu gosto sempre de falar que o fato de eu ser médica não necessariamente significa que isso aqui é um conselho médico. A gente vai entrar dentro da área da saúde, a gente vai entrar dentro de conselhos dentro da área da saúde, mas a gente vai falar deles. Foi o que eu falei pra Ju antes da gente começar a gravar. Falei, Ju, a gente não vai falar nenhum segredo aqui. Não tem nada que a gente vai falar durante esse episódio que seja um segredo guardado a 7 chaves. Não tem nada que a gente vai falar nesse episódio hoje que, querendo ou não, a maioria das pessoas meio que sabe. Mas a gente faz o quê? A gente finge que não tá escutando. E justamente por causa dessa questão que a Ju falou. A gente tá inserido hoje num contexto de sociedade moderna, esse sistema que a gente desenvolveu para como a gente age, né, em sociedade, principalmente agora com a internet, com o mundo mais globalizado, porque, né, é sempre 7 horas da manhã em algum lugar do mundo, então, principalmente, essa questão do mundo não para, né, a gente não tá parando mais. Você acorda às 7 horas da manhã e já tem um mundo de notícias da madrugada, 1000 pessoas, sei lá, aconteceram durante esse período, né, então, tudo é mais imediatista, a gente sempre tem que estar conectado com o celular, a gente sempre tem que estar à disposição de pessoas, de trabalho, de situações, a gente nunca consegue aquele momento para relaxar, para se centralizar, para se reconectar com a gente mesmo, porque a gente está sempre conectado no mundo. A única coisa que parece que a gente está sempre nesse momento é conectado com absolutamente tudo que está acontecendo, exceto com você mesmo, né? Com você mesmo. Ainda mais no contexto de sociedade moderna também, que tem muita coisa acontecendo e existem muitas responsabilidades num período de tempo que eu concordo com a Ju, é 12 horas, não é 24 mais. Então, além da gente estar sempre conectado, a gente está sempre no momento de responsabilidade. Nunca tem aquele momento de você simplesmente relaxar, descansar e não fazer nada. Porque você saiu do trabalho, o trabalho não sai de você, você ainda está recebendo e-mail, você ainda está recebendo mensagem no WhatsApp, você ainda está resolvendo pepino, você ainda está pensando nas coisas, e aí você chega no teu ambiente familiar de casa e tem alguma coisa acontecendo, e tem uma bomba explodindo, uma fofoca da irmã que liga, a avó que fez alguma coisa, ou é o filho que fez alguma coisa, sempre tem alguma peteca aí, né, pra estourar na tua mão, uma batata quente pra estourar na tua mão quando você chega em casa, e aí você vai deitar pra dormir, pra descansar, a gente faz o quê? A gente vai pra tela. E fica naquele momento da janela infinita, incendiando os nossos neurônios com luz azul, mexendo em todo o nosso ciclo circadiano no nosso organismo, e aí você vai dormir, não dorme direito, aí acorda cansada, e já vai direto pro trabalho, e faz tudo isso. Então, no final das contas, a vida e o estresse nessa sociedade moderna que a gente está vivendo, vira tudo uma bola de neve. E a hora que você viu, você simplesmente está soterrada naquela neve, naquele estresse, naquela ansiedade, ou com as coisas acontecendo tudo na tua cabeça, tudo ao mesmo tempo. E o que você faz? Você não tem tempo.
Você não tem tempo. Você não tem tempo para cuidar de você, você não tem tempo para se conectar com você mesmo, você não tem tempo para cuidar da sua saúde, da sua alimentação, da sua dieta, do seu exercício, do teu sono, né, do seu bem-estar físico, mental, emocional, dos seus relacionamentos, das coisas que te fazem felizes. Tudo fica para segundo plano. Porque aquele e-mail acabou de chegar. Porque você precisa responder para aquele cliente que senão você vai perder. Porque você precisa ligar para a irmã que tá brigando com outro irmão ou com a avó que não quer tomar um remédio. Sempre tem alguma coisa necessitando a sua atenção imediata que não tá vindo de você. E deixa a gente para mais tarde. Não, esse final de semana eu vou descansar. Ou não, quando eu chegar em casa eu vou fazer alguma coisa que vai descansar. Mas você não descansa, você só tá ali com a cabeça maquinando 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu sei que eu sofro desse mal. Esse mal do século. Não tô aqui falando numa postura, né, de quem já descobriu como é que faz. Eu ainda tô passando por isso, mas eu ando chegando. Eu acho que o despertar traz um pouco disso também. Um pouco, quase que uma birra desse tipo de coisa, né? Você começa a pegar meio que um asco desse tipo de vida. A coisa parece que aquela roupa não te serve muito bem mais. Parece que essa dependência do celular, esse momento de estar sempre conectado com o celular, com a internet, com o mundo, com tudo, parece que não tá me batendo mais e eu ando buscando uns momentos de isolamento. Você passou isso, Ju? Oh, gente, a maior parte do meu trabalho tá online, meu trabalho é inteiro, minha comunidade tá inteira online e na internet é 24 horas. Não tem uma única hora do meu dia que eu abro o celular, pode ser 3 da manhã, que não tem uma notificação de mensagem, de recado, seja no Instagram, no TikTok, no YouTube, no WhatsApp, em algum lugar tem alguma coisa. Então, assim, até tô me policiando com isso, porque eu sinto uma necessidade muito grande de responder o quanto antes, mesmo porque se eu não responder na hora, eu não respondo depois, eu esqueço, né? Assim, eu recebo muitas mensagens de pessoas, assim, por causa do trabalho estar online, e é realmente difícil desconectar. Então, uma coisa que eu tô até me propondo a fazer, porque isso tem atrapalhado bastante, tem atrapalhado meu descanso, tem atrapalhado, é sempre conectada, é sempre, será que tem mensagem, tem que responder alguém? Parece, é uma coisa meio maluca isso, né? Então, eu tô trabalhando uma maneira até de me desconectar por certos períodos, ou limitar o meu uso da internet a certos horários, para eu conseguir fazer outra coisa da minha vida também, né? Porque se eu ficar só na internet respondendo coisa, eu não consigo produzir mais nada. Então, uma das coisas que eu tô fazendo, por exemplo, geralmente eu levanto muito cedo, 5h30, 6 da manhã, o vídeo que eu posto é 7 da manhã, até às 7 eu não abro o celular. Assim, eu faço o melhor pra não abrir, ou se eu abrir é pra não entrar nessas mídias, é pra abrir pra outra coisa, sabe? Pra desconectar. E busco fazer uma conexão, assim, tipo, uma meditação, um exercício de gratidão, uma conexão com os meus guias, tem algum recado pra mim, ou uma limpeza energética, ou alguma coisa assim. Eu tento começar o meu dia ali no bom tom, tá? Falho, às vezes, com certeza, eu não consigo fazer isso todos os dias, tem vezes que tem vídeos que estouram, que assim, eu abro, me dá até pânico, porque eu vejo 100 comentários, eu falo, meu Deus, 100 comentários, eu tenho que responder, sabe? E não é sempre que eu consigo, porque eu tenho muito essa necessidade de não deixar as pessoas penduradas, de responder, de dar um retorno. Se elas investiram um tempo para comentar, ou para participar, ou para mandar mensagem, não gosto de deixar ninguém no vácuo, mas eu tô buscando me corrigir. Assim como separar o horário do meu exercício, separar o horário, tipo, vou entrar de novo depois do meu almoço, certo horário da noite já desconecto. Vamos dizer, tipo, a partir das 10 já desconecto, só vou ver livro, ou ver uma TV, ou ver alguma coisa para relaxar, para começar a me desconectar para ter um sono melhor. Como ex-comissária aqui, eu posso falar para vocês que o sono é extremamente importante. É extremamente importante você ter uma rotina, e o corpo, ele é maravilhoso, o seu relógio circadiano, ele sabe o horário de dormir e de acordar, e se você tem esse ritmo assim, redondinho, você não precisa nem de despertador, ele acorda naturalmente. Só que para isso tá redondo, e para você ter uma qualidade de sono, você tem que fazer aquela higiene do sono, né? Deu um certo horário, já começa a se desconectar, entrar no seu modo de introspecção, no seu modo de relaxamento, para você conseguir realmente deitar e descansar a mente. Porque não dá para você ir dormir com a cabeça a 1000 por hora com coisa para fazer, é óbvio que você não vai dormir bem. A mente consciente, ela atrapalha o sono, você vai acordar de noite pensando naquilo, certo?
Tenho certeza que vocês passaram por essa experiência. Então, essa questão de o momento para desconectar, o momento para se reconectar no mundo, guarda uma aresta ali de pelo menos 1 hora antes de dormir, 1 hora depois que acorda, para você ficar com você mesmo. Essa é a primeira dica que eu dou. E você com seu sono regular, eu vejo hoje que eu sigo um horário ali meticuloso, todos os dias de dormir no mesmo horário, o meu bem-estar, o meu humor é outro de quando eu trabalhava na aviação. E hoje em dia, se acontece alguma coisa que eu tenho que sair e volto para casa 2 da manhã, tipo um casamento, um aniversário, gente, no dia seguinte o mau humor reina, sabe? Eu fico bem ranzinza, assim, daquelas pessoas que não dormiram bem. Eu sou assim, eu tô ficando velha, tá? Passei dos 40, quando a gente chega nos 40, assim, é 10 da noite no máximo ir pra cama. Então, assim, o povo que vai me convidar pra sair, eu até brinco, ó, eu quero voltar pra casa 9, 10, por causa disso. Mas é que às vezes não tem como, né? Eventos como casamento e coisas assim do gênero. Então, eu diria que o aspecto número 1 que vocês têm que alinhar aí na vida de vocês, faz o máximo que der, da melhor maneira possível, sempre trabalhando com intenção, é o sono. Sono regular faz toda a diferença. E qual que é o próximo aspecto, dona Lê? Não, Ju, antes da gente ir pro próximo, eu preciso falar do meu sono. Gente, se tem um ser humano que teve muita dificuldade para dormir a vida inteira, fui eu. Então, isso que a Ju tá falando do sono influenciar na sua vida, como é verdade? Eu fico burra. Eu posso falar essa palavra com a boca cheia, porque no dia 2 mais 2 na minha cabeça não vai. A minha capacidade de raciocínio e a capacidade que eu tenho de ligar o A mais B com C e aí gera D, esse movimento da lógica, quando eu não durmo bem, simplesmente não existe. Imagina, para uma pessoa que é médica, que está no hospital, pronto-socorro, salvando vidas, precisa disso, no mínimo. No mínimo, você precisa estar com a cabeça ali regrada. Então, eu sempre tentei cuidar do meu sono. Sempre tive muita dificuldade para dormir. Vem um pouco dessa questão toda que eu já falei aqui bastante, da minha batalha com a ansiedade, vem muito da ansiedade, dos pensamentos acelerados, que eu tinha muito mais antes, agora eu tô muito melhor, mas tinha muito mais, era muito pior para mim. E aí, foi uma coisa que dentro da medicina também foi uma coisa que eu fui estudar, fui ler, porque realmente é muito difícil. A vida de quem não dorme é difícil. Então, eu tenho toda a minha simpatia, o meu respeito para os profissionais que trabalham de noite, para o pessoal da área da aviação, vigia noturno, médico, enfermeiro do plantão da madrugada, todo o meu carinho, o meu respeito por vocês, que eu sei que é difícil. E é difícil manter uma vida saudável, como a Ju falou, depois disso, né? Porque o ciclo circadiano, que a Ju comentou, é o nosso ciclo, é o que faz você acordar de manhã, senão a gente dorme para sempre. A gente tem que ter alguma coisa no nosso corpo que te faz despertar. E ele vem, geralmente, de manhã, junto com o cortisol. Então, a gente tem o cortisol no nosso corpo, que é o hormônio do estresse, que é o mesmo corticoide que a gente toma, e ele... 8 horas da manhã, o pico do cortisol, ele vai baixando, 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 chega às 6 horas da tarde, você quase que não tem mais nenhum cortisol. O cortisol é um grande anti-inflamatório, e é o hormônio, é o que a gente acaba secretando bastante quando a gente está numa situação de estresse e ansiedade. Então, olha lá, né, você precisa do cortisol para te despertar de manhã, para você ter um dia regrado. Esse cortisol, ele é regrado pela luz do sol, pelo dia maravilhoso, tá? De noite não produz, tá? De dia produz. E aí, antes de dormir, a gente faz o quê? A gente vai lá no celular com a luz azul. E essa luz azul, a hora que entra no teu cérebro, ela vai começar a dar um tilt no seu centro que regula essa questão de quando que é dia, quando que é noite. Porque era para estar você no escuro. Imagina, se você está lá num ambiente de tribo, de animal. Chega de noite, não tem luz. Então você vai estar num ambiente agradável, de escuro, de relaxamento, que você já está se preparando para dormir, para descansar, para recarregar as energias para o dia seguinte. E aí, o que você faz? Antes de dormir 10, 11 horas da noite, você tá com teu cérebro lá naquela luz azul, que é como se estivesse encarando o sol. E aí, teu cérebro vai falar, ok, não tá de noite, tá de dia. E aí, toda a produção desse hormônio, toda a regulação do teu ciclo circadiano vai para as cucuias. E aí, aí começa a ter problema para dormir, aí começa a ter problema com estresse crônico, porque é uma bola de neve, um alimenta o outro. Você não dorme, você fica estressada, você não dorme, a coisa vai evoluindo, vira um bicho de 7 cabeças, e aquela situação vai progredindo, e aí você não percebe o tanto que você está fazendo desse hábito de simplesmente ficar ali na luz azul de noite. Então eu falo, pelo menos coloca o seu celular no modo sem luz azul, pelo menos isso. O ideal é você trocar esse hábito, né? Em vez de ficar dentro do celular antes de dormir, arrumar um outro hábito antes de dormir. Sei lá, vai jogar dama com seu filho, vai, né, ler um livro, vai, sei lá.
vai fazer crochê, maravilhoso, vai fazer um desenho, compra um caderno de colorir para adultos, vai caminhar, qualquer coisa, acha alguma outra coisa para fazer, do que a Ju falou aí, no mínimo 1 hora, que na medicina a gente chama de higiene do sono. Eu acho que sono adequado é crucial. Tem algumas outras coisas que eu também recomendo quando a gente vai falar de sono, para fechar um pouquinho a janela, deixar o escurinho, porque tudo isso ajuda. Mas aí vem a questão da luz azul e desses hábitos ruins da vida moderna que a gente está tendo. Então a coisa parece que meio que não vai para frente. Se a gente não dorme bem, não vai para frente, né? Então esse eu acho que é um ponto-chave que realmente eu tinha que falar, essa questão da luz azul. Eu tô vendo isso muito com criança. Então aquela coisa de dar um celular e tablet para criança antes de dormir. Antes de dormir, vamos pegar um pouquinho do celular. Ela fica muito no celular. Não, só antes de dormir. Eu falo, poxa, esse não é um horário bom, né? Não sou daquelas que demoniza o pai e a mãe que coloca o filho no celular, mas talvez antes de dormir, vamos tentar alguma outra coisa aí, alguma outra maneira da gente tirar pelo menos essa luz azul antes de dormir. E aí outra coisa, Ju, que eu acho que também acaba entrando tudo, pra mim é tudo um efeito dominó. Sabe como eles são todos irmãozinhos, uma mão vai puxando a outra e de repente você tá no buraco do desespero, do estilo de vida é o pior. E eu acho que a falta de sono adequado, quando a gente não tá descansado, quando a gente não tá bem, acaba influenciando também a nossa dieta. Querendo ou não, muita coisa influencia a nossa dieta hoje em dia. E a gente tá vendo aí, pra mim, a dieta hoje em dia é uma das coisas mais difíceis de arrumar. Parece fácil, porque a gente tem muita informação, muita coisa, muita oportunidade, tem um supermercado em cada esquina, mas não é. É muito mais difícil do que parece consertar a dieta hoje em dia. Primeiro, porque a vida moderna que a gente conversou lá no comecinho, hoje em dia é tão mais fácil, simples e prático. Você ter uma dieta péssima, e a dieta saudável é mais cara, mais difícil, mais trabalhosa. Então, principalmente num contexto de uma pessoa, sei lá, vamos colocar aqui a coitada da mãe, né? Que eu sempre gosto de falar das mães porque eu amo elas fazem parte do meu dia a dia, da minha profissão. Tenho muito contato com as mães, eu sei o quanto elas sofrem, às vezes, com essa questão do multitasking e um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, essa pessoa, essa mulher, ela é uma profissional, então ela tem o trabalho, ela tem as responsabilidades do trabalho, né? Ela tem família, ela tem mãe, ela tem pai, ela tem irmãos, ela tem coisas acontecendo, ela tem um filho que ela tem que lidar, ela tem um esposo que ela tem que lidar. E a hora que vai juntando tudo isso, a hora que chega na parte da comida, é tanta coisa que a gente tem que fazer, que você vai acabar optando por uma coisa mais rápida. Vamos pedir uma pizza, vamos abrir um saquinho, né? Vamos abrir o saquinho, vamos abrir a embalagem. Tá pronto, come, né? Porque nesse momento, infelizmente, eu não tô tendo tempo. Isso eu não tô falando num quesito de culpa, porque eu super entendo. Eu converso muito isso né, no consultório, na minha prática, na minha vida. Não é uma questão da culpa, é questão, às vezes, de tentar ter só esse olhar. Às vezes, só a gente prestar atenção e lembrar que esse tipo de problema acontece, já muda a tua cabeça a hora que você tá no supermercado, né? Então, tentar arrumar algumas outras opções, porque a dieta influencia muito. Eu acho muito que a intenção por trás da comida também influencia na nossa vida, né? Então, o produto industrializado que tá lá no supermercado, ele não tem amor, não tem carinho, não tem cuidado por trás dele, né? É um alimento que foi feito numa indústria super fria, com o objetivo de te dar lucro, de te dar, né? Essa é a ideia por trás do alimento, né? Então, eu não sei, acho que é coisa minha. Eu acho muito que a energia do alimento também influencia no que a gente está comendo, na nossa saúde. Eu sempre opto, foi o que eu falei no outro episódio, eu sempre tento conversar, quando eu tô conversando sobre dieta, para tentar comer, é o mais simples possível, é só tentar achar comida de verdade. O que não for comida de verdade, o que for industrializado, talvez opte, tenta opções que sejam um pouquinho mais próximas da comida de verdade. Porque a comida de verdade não necessariamente precisa ser complicada. Dá pra simplificar, mas a gente tem que ter aquela ciência de que o pacote, aquela comida do supermercado, talvez todos os dias, o dia inteiro, de manhã, de tarde, de noite, porque você tá ocupado, porque você tá cheio de coisa pra fazer, talvez não seja a solução, né, Ju? Gente, mudar dieta é uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida. E olha que eu mudei hábitos, eu mudei o meu estilo de vida inteiro. E mudar a dieta é difícil. Eu parei de fumar, eu parei de beber. E é muito mais fácil parar de fumar e parar de beber do que mudar o que você come. Tá, eu posso falar isso de carteirinha. Por quê? Você quer parar de fumar? Você trabalha um pouco mental, não compra, né? Não tem em casa. Ótimo, não tem. Bateu à vontade, não tem. Mas como que você vai parar de comer? Me explica. Sem falar que assim, o que eu vejo hoje é muita comida
que é porcaria no supermercado disfarçada de comida boa, que eu já conheci de pessoas falando, eu como saudável. E a hora que a pessoa começa a me mostrar o que ela come, é só pacotinho de supermercado. Assim, tipo, sei lá o que, até, não quero nomear, mas tudo que é adicionado vitamina C, adicionado vitamina não sei o que, veio num pacote de supermercado. A primeira coisa que você faz é não olhar o rótulo. Vira. Olha a lista de ingredientes. Se tem muito nome nessa lista de ingredientes que você não sabe o que é, não é para consumo. É simples assim. E uma outra dificuldade que eu senti quando eu fui trabalhar minha alimentação, a gente não percebe isso, mas uma das coisas que eu fiz foi assistir muitos documentários de comida, muitos. E todos eles foram me ajudando a me conscientizar, porque o que é necessário para você mudar a sua dieta é literalmente uma conscientização do que aquilo que você está comendo vai fazer no teu corpo a longo prazo. Os problemas de saúde que aquilo vai dar. E geralmente os documentários que são feitos em relação à comida, eles pegam pessoas doentes que tomam de 5 a 10 comprimidos por dia, trocam a dieta dessa pessoa por 6 meses e mostram os resultados 6 meses depois, que geralmente elas estão curadas ou pelo menos 80% curadas. É isso que esses documentários fazem. Então, ali eu comecei... As dicas que eu posso dar para vocês, eu comecei a substituir as comidas tranqueiras que eu comia, porque eu só tinha comida assim congelada, pizza, hambúrguer, nugget, coisa assim do gênero. Eu comecei a pesquisar assim, hambúrguer saudável, pizza saudável, sabe? Pizza feita com couve-flor, com abobrinha, com ingredientes naturais, porque ali eu percebi que essas comidas processadas também eram um vício. E depois, com esses documentários, eu fui entendendo que o que eles fazem para dar sabor para o alimento, eles literalmente colocam substâncias químicas que viciam o seu corpo no sabor daquele alimento. Então, foi muito difícil. Gente, olha que eu parei de fumar na minha vida. Mudar a alimentação foi bem mais complicado. Eu te garanto isso. Então, o que eu fazia era buscar versões saudáveis da comida que eu estava acostumada a comer. Então, pizza saudável, pizza vegana, pizza fit, sei lá, usa hambúrguer, o que quer que seja que você está acostumado a comer, pesquise receitas práticas daquilo para começar a substituir aquilo. É igual? Obviamente que não é igual. Nenhuma comida natural vai ter gosto de comida de fábrica, mas ajuda com aquele desejo, sabe? Aquela coisa do vício de você querer aquilo. Quando você acha um substituto que lembra, pelo menos na estrutura ali, quando você faz uma pizza de abobrinha, que você põe o queijo, você põe o molho de tomate, né? As coisinhas, ajuda a saciar aquilo e aos poucos você vai treinando o seu corpo a gostar do que é saudável, tá? Eu juro pra vocês, eu era uma pessoa que na minha casa não tinha lixo orgânico até 2014, era só caixa de coisa congelada, tá? Foi um processo difícil de mudar a alimentação por 5 anos, no mínimo foi o que levou pra mim. Hoje, eu até como pizza ali uma vez no mês, um pastel uma vez no mês, é raro, eu mantenho aquela regra do 80-20. 80% tem que ser natural, 20% eu posso dar uma sacaneada e pegar alguma coisa que não seja tão saudável. Mas quando eu abuso muito num mesmo dia, meu corpo rejeita aquilo em todos os níveis. Assim como, quando eu vejo comida que tem cores, que a regra da minha dieta é isso, cores. Diversificação e cores. É como se meu corpo, assim, batesse palminhas, sabe? Ai, que delícia! Nutrientes! Mas eu tive que ensinar o meu corpo a gostar disso e isso levou anos. Então, eu dou essas dicas de substituir. Outra coisa, olhar os ingredientes, lanches. Quando você vai num supermercado, eu tinha como regra, porque na aviação, né, obviamente que eu não tinha como preparar sempre a minha comida, eu estava sempre dependendo de comer num hotel ou comer em algum lugar. Então, por exemplo, eu gostava de fazer buffet de café da manhã, ir pro café da manhã. Eu já evitava cereais, já evitava a seção de pães, já falava assim, o que tem de natural aqui? Ah, é o omelete, é a salada ali, é os cogumelos, os tomates fritos que eles fazem, o mais natural que tem disso daqui tudo são esses, então é isso que eu vou comer. Pães, cereais, açúcar e outras coisas, deixa, não. Ou quando você vai numa loja de conveniência mesmo, procurar um alimento, a mesma coisa. O que é o mais natural aqui? O que está mais próximo? É uma banana, é uma maçã, é uma salada? É isso que eu vou comer. Entendeu? Então eu fui substituindo e criando esse hábito com o tempo. Fácil não é.
pode ter certeza disso. Foi uma das jornadas que mais me deixou frustrada na vida, uma daquelas que eu conseguia manter 3 dias no quarto, eu enfiava o pé na jaca bonito e avacalhava bonito por causa desse vício. A sensação que me dava com a comida era isso, um vício de drogas. Assim, eu ia para os processados dessa maneira. Só que é extremamente essencial para tua saúde, é extremamente essencial para o teu bem-estar, até para o teu bem-estar não só físico, mas mental, porque muito da tua mente e corpo anda conectado. Então, a máquina, se você não coloca o combustível certo no teu corpo, ele quebra. E você vai ver muito nesses documentários de comida que, por exemplo, doenças que antigamente acometiam apenas pessoas de idade estão acontecendo em crianças. Diabetes é um exemplo disso. Que antes era só pessoas acima de 60 anos, hoje tem crianças com 5 anos, 10 anos sofrendo de diabetes. Então, tem que prestar muita atenção, sabe? No que você está ingerindo e fazer o melhor que você pode ali para conseguir ir vencendo essa batalha. E como eu disse, ó, no meu caso, 5 anos. Não espere mudar hábitos muito rápidos. É uma jornada bem frustrante, mas sempre se questionar isso. O que tem de mais natural aqui, mais próximo da terra? E nesse quesito de alimentação, eu sei que a dona Alê tem um monte para falar de açúcar. Então eu vou deixar isso para ela. Gente, tenho, porque a Ju sabe. Eu falei um pouquinho no outro episódio, a minha batalha com a dieta começou, tudo que começou para mim, eu tentando controlar a minha ansiedade. Eu tentei controlar com terapia e medicamentos, não foi muito bom para mim. E eu fui atrás de outras coisas. E quando eu cheguei na alimentação, eu contei um pouquinho no último episódio sobre a minha relação com o açúcar. E eu descobri que o açúcar é uma das piores drogas que existem no mundo. Inclusive, existem países por aí que o açúcar é proibido e é taxado como droga classe C, igual às outras. Né? É uma substância que não tem valor nutricional nenhum, não tem nada de bom, ela não vai te agregar nada. Ninguém vai morrer se não come açúcar. A gente não precisa do açúcar na nossa vida. O açúcar não vai fazer bem para nenhum dos seus órgãos. A única pessoa que fica feliz são duas partes do seu corpo que ficam felizes com açúcar. É a língua e as bactérias fermentadoras dentro da tua barriga que vão causar gases, diarreia e dor abdominal. Essas adoram. O resto do teu corpo não vai lidar bem com aquele açúcar. Ele causa diversos problemas no teu corpo, mas para mim particularmente, eu comecei a entender que o açúcar mexe muito com a nossa mente, com o nosso psique, com a nossa saúde mental, né? Essas substâncias que são aditivas, qualquer uma delas, vai mexer com a tua cabeça, seja ela qual for, né? Se eu falar para você a cocaína mexe com a tua saúde mental, você vai concordar comigo. Se eu falar o açúcar mexe com a sua saúde mental, você vai falar, não, pera, não. Mexe, gente, mexe, né? Então, mexe muito com a saúde mental. Eu tive muito problema com ansiedade, com medo, com dificuldade de controlar as minhas emoções. Eu fico mais briguenta, eu fico mais ansiosa, eu fico com a minha raiva, os meus sentimentos, eu sinto de uma maneira diferente. Eu tenho dificuldade de controlar, eu tenho dificuldade de me centrar. Com o açúcar. Quanto mais o açúcar eu como, mais sintomas eu vou ter. Até o mês que eu como muito açúcar, até a minha TPM é pior. Eu fico muito pior na minha TPM. Eu já não sou uma pessoa de ter muito TPM, mas o mês que eu abuso do açúcar vai ser um mês que a minha TPM vai vir daquele jeito. Então, essa a minha relação com o açúcar veio muito disso. E quanto mais eu comecei a estudar, mais eu comecei a ler, mais eu comecei a perceber que realmente, gente, açúcar é um veneno. Infelizmente é um veneno. Quanto mais a gente come açúcar, é um tiro no pé que a gente está dando, assim, sabe? Eu sinto muito isso. Eu acho que às vezes a gente tem que se perguntar, porque tudo que a gente coloca dentro do nosso corpo vai fazer parte de você por anos. O teu corpo, nem tudo que você está comendo, nem tudo que você está comendo sai no cocô, no xixi. Tem coisas que você vai absorver, tem coisas que vai fazer parte de dentro da composição da tua célula. Tem coisa que você come que vai parar dentro do teu DNA. Tem coisas que mexem no teu organismo inteiro. Você absorve tudo aquilo que você consome. Aquilo vira parte de você. E aí, quando você só acaba consumindo, absorvendo alimentos de baixo valor nutricional, alimentos que não estão te agregando em nada, que não tem uma vitamina, que não te traz nada de bom, que não está te trazendo nada de bom, provavelmente vai estar trazendo alguma coisa de ruim. E aí é isso que você está colocando dentro do teu corpo, entendeu? Então, é um pouco desse pensamento que eu tenho, assim, é a sensação de continuar tomando um veneno e se enganando, achando porque como a língua está feliz, a gente acha que a gente está feliz e a gente não está. Foi muito difícil para mim parar de comer açúcar. Eu não estou aqui falando que é a coisa mais simples.
muito difícil. Até hoje, gente, eu sofro. Até hoje, eu vou em algum lugar, às vezes eu olho, eu falo, ai, como eu queria isso, como eu queria aquilo. Eu acho que a minha dica para quem tem esse problema com a dieta e também com o açúcar, a primeira coisa que eu consegui parar foi de parar de comer os açúcares industrializados. Para mim, é número 1, top, é a pior coisa que você pode comer. Aquela barra de Kit Kat que você adora, aquela barra de soufflé que você adora, né? Aquele biscoito recheado cheio de açúcar. Então, esses alimentos, o açúcar industrializado, o açúcar que vem no pacotinho é o pior. Porque além do açúcar, pode ler todos os rótulos. Não tem um que não tenha gordura vegetal, ou óleo vegetal, ou óleo de semente, que é altamente inflamatório. Nunca foi comida. Nenhum óleo vegetal é comida. Óleo vegetal, gordura vegetal foi desenvolvido para a indústria como lubrificante de máquina, que foi clarificado para o consumo humano. Não é comida, é óleo de máquina. Se você olha os gráficos de infarto, de hipertensão, de obesidade, pré e pós introdução do óleo vegetal na dieta, principalmente do americano, que é onde a gente tem um pouco mais de dados na ciência, é brutal. Tá assim, né, sei lá, infarto. Não tinha muito. Introduziu em 1970, foi quando foi introduzido o óleo vegetal, e foi feita uma propaganda imensa na população que aquilo era saudável, que não é. Margarina, gordura vegetal, óleo de qualquer semente, canola não existe. Não é uma planta, não é nada. Canola não é nada. Vem de Canada Oil. Canola não existe. Não é uma coisa. O que você está comendo é desengripante de máquina clarificado. Então, o meu problema com o açúcar também, porque ele sempre vem de mãozinha dada com óleo vegetal. E aí você já está comendo uma coisa ruim, acrescida de uma coisa pior, aí é ruim. Então, quando eu vou jacar, né, que eu vou enfiar o pé na jaca e que eu vou comer um açúcar, eu tento dar preferência para algum açúcar melhor. Um açúcar ou que eu faço na minha casa, né, eu vou fazer um bolo, vou fazer uma coisa, ou que eu vou em algum lugar, sei lá, eu vou realmente numa doceria, ou alguma coisa que alguém fez, para não comprar alguma coisa que vem num pacote, eu acho que já é uma dica boa. A dieta é difícil, eu levei muito tempo para ter essa noção. Para eu ter a noção do quanto açúcar me fazia mal, foi mais de um ano, porque eu vivi em negação. Eu falei, imagina, não é um açúcar. Aí eu inventei 1000 coisas que estavam me fazendo mal, cada hora era uma coisa. É isso, é aquilo, é o pão, é o carbo, eu tenho doença celíaca, eu fui fazer colonoscopia, foi inferno, né? Fui atrás de médico, e cada hora eu inventava uma desculpa para tentar proteger o açúcar na minha vida, para não tirar ele da minha vida. Mas eu protegi esse açúcar até o último. Foi dificílimo para eu enxergar. E a hora que eu enxerguei, ainda fiquei em negação muito tempo. Então, hoje em dia eu tenho esse relacionamento com o açúcar, mas isso é coisa de, igual você falou, gente, anos que eu tô nessa batalha. Eu vou falar em no mínimo uns 4 anos, simples, que eu tô nessa batalha para tentar controlar a minha necessidade de sentar com uma panela de brigadeiro e comer até o final, raspar a raspinha da panela e ainda não deixar ninguém colocar dentro da água, que eu ainda vou raspar mais um pouquinho. Então, realmente não foi fácil para mim vencer esse vício do açúcar, mas eu venci. E uma coisa que me ajudou, Ju, eu sei que eu vou soar agora como a pior pessoa, vocês vão me odiar, gente, mas uma coisa que me ajudou a vencer o meu vício da dieta e das coisas ruins da dieta foi o exercício físico. É impressionante como esses dois, dieta e exercício, são um casalzinho. Um não anda sem o outro. Para mim, o exercício físico me deu não só disposição, mas um pouco da força mental, a força de vontade mental que eu precisava para tomar os rumos da minha dieta. Para mim, o exercício veio primeiro. A hora que eu comecei a criar um hábito de cuidar da minha saúde na questão do exercício físico, eu também sempre fui sedentária. Eu era daquelas que, se pudesse, pegava um Uber para ir da quarto para a sala. Eu sou dessas. Então, para mim, que sou sedentária, quando eu comecei com essa questão, que eu comecei a me ver numa perspectiva do autocuidado, eu estou cuidando de mim, eu estou colocando um hábito saudável na minha vida, os outros hábitos foram um pouco mais fáceis. Eu precisei começar com um, e o meu estava me incomodando, o meu peso estava me incomodando com a minha, né, com o fato de eu ficar sem ar subindo meio degrau de escada, eu não tinha nenhum condicionamento físico, estava passando vergonha com os sobrinhos. Tentei, o que eu comecei foi com exercício físico. Eu vou falar que agora que eu sou crossfiteira, que eu malho todos os dias, que eu vou na academia todos os dias. Não, gente. Eu continuo sendo uma pessoa sedentária que malha e faz exercício físico 2, 3 vezes na semana e olhe lá.
Mas isso já é muito bom pra mim. Já me faz um bem enorme. Quando eu não faço alguma coisa, quando acontece alguma coisa na minha semana que eu não posso ir, me faz mal, eu sinto falta. Eu já começo a atormentar o Anderson, que vocês conheceram, que ele é meu personal. Anderson, pelo amor de Deus! Que dia que a gente vai fazer alguma coisa? Então, realmente, o exercício físico veio primeiro. E aí, com o exercício físico, veio o autocuidado e o autocarinho. E essa questão de gostar de cuidar de mim mesma. E aí, com isso, eu comecei a olhar um pouco mais para minha dieta. Mas o exercício veio primeiro. Como é que foi para você, Ju? Eles vieram meio que em paralelo. Eu comecei a nadar, eu era extremamente sedentária, daquelas que também pegava Uber pra ir do quarto pra sala, não levantava nada, a não ser copo. Eu era levantadora de copo de cerveja, é meu passado. Era cigarro numa mão e cerveja na outra, tá? Até os 33 anos de idade. Aí, quando eu parei de fumar, eu comecei a nadar. Mas, gente, eu não tinha pulmão. Eu fumei por 22 anos. Eu nadava 25 metros, eu nadava 1 minuto, eu tinha que parar 5 para respirar. Eu não tinha pulmão nenhum, sabe? Quando eu comecei, isso foi em 2014, eu nadava 700 metros em 1 hora, assim, com muita dificuldade e puxando muito. Hoje, em 1 hora, eu nado 3.100. Então, 10 anos depois, esse é o resultado. Eu nado sem parar, sem me afogar, nada, numa boa, num ritmo bom, sabe? Então, assim, o que a atividade física fez pra mim? Primeiro, fez eu amar meu corpo. Como é uma delícia usar essa máquina. Como é uma delícia você poder explorar os movimentos, você poder... Sem falar que a atividade física sempre vai te deixar mais bonito, né? Ninguém vai fazer uma atividade física que vai ficar mais feio. Então, você começa a fazer pazes com o espelho, você começa a ver o impacto daquilo no teu corpo físico, como que ele vai ficando bonito, você se sente bem, porque eu ia nadar, então eu ia, 8 da manhã, era piscina aberta, aquele sol azul, daí tinha o gramado que eu ia depois. Aqui não, eu nado em piscina fechada, infelizmente. Aqui no Brasil não tem o que eu tinha quando eu morava fora, mas era assim, eu já começava o meu dia em bom tom, sabe? Aquilo já elevava o meu humor. E isso foi em 2014. Aí eu parei os vícios, comecei a trabalhar a alimentação, foi tudo que meio que em paralelo. E comecei a yoga em 2016. Então, para mim, o que eu vejo hoje, atividade física, você tem que focar em 3 coisas. Cardiopulmonar, tem que bombar. Assim, se você fizer uma caminhada, já tá ajudando, gente. Claro que vai do nível de saúde aí de cada um. Se você é uma pessoa muito sedentária, você não vai começar correndo 10 quilômetros, não é assim que você começa, né? Mas qualquer exercício já ajuda e já soma. O que eu busco pra minha questão de exercício é fazer um bom cardio pulmonar, de manter o meu coração ali no limite mesmo, por 45 minutos, que é o que eu faço, natação 2 vezes na semana pra dar aquela bombada, porque eu sinto que no meu corpo circula energia. A energia não fica mais estagnada. E eu vejo isso até pela minha forma física, como que o corpo ele fica mais bem distribuído, mais bem harmonizado, sabe? Não tem nada acumulado em canto nenhum, nesse sentido de você sentir que você tá com a postura errada, que você tá, sabe, com aquela barriga de ficar sentado na frente do computador. Não tem. Então o exercício ele ajuda o corpo a fluir, tanto na constituição física dele, quanto na questão energética também. Então a parte do cardiopulmonar para mim é fundamental 2 vezes na semana, e outras 2 vezes na semana eu faço yoga, que me dá força e flexibilidade, que são coisas também no envelhecimento muito importante, que é você manter a questão da sua mobilidade e também a perda muscular. Então para mim esse é meu comprometimento de vida, 4 vezes na semana, e fez uma mega diferença em todos os sentidos, não só em me sentir mais bonita, mas no bem-estar, na mente. Hoje eu caio na piscina para nadar meus 45 minutos, é uma meditação para mim, porque eu quero ficar presente no meu corpo, eu quero sentir todos os músculos que eu estou usando na minha natação, desde do umbigo, como que se estende até o pé, até o braço, conforme eu faço os movimentos. Então, esse focar no momento presente acaba sendo um estado meditativo, um estado que você está desconectado do mundo, você está conectado com o seu corpo. Então, te ajuda muito sobre essa conexão também, essa consciência corporal também. Tem muita coisa nesse sentido que eu aprendi nessa jornada, é prestar mais atenção no corpo. Eu era completamente desconectada do meu corpo. Não sabia meus ciclos como mulher, período fértil, essas coisas, não sabia nada. Depois que eu comecei a prestar mais atenção, você vai se antenando, assim, aí você não tá se sentindo bem, você sabe, dormir menos, sabe, ou tô numa determinada parte do mês, como mulher, então tem essas alterações. Então, assim, é maravilhoso, gente. Atividade física, eu acho que, assim,
só faz bem, não tem como fazer mal. Agora, dica de amigo, eu não sei quem veio com a história de um hábito se cria em 21 dias, discordo com isso 99%. Talvez 21 dias dá para os seus neurônios começarem a se comunicar, tá? Vou te falar por bagagem de experiência própria, até 2 anos de natação, todo santo dia eu tinha uma guerra mental. Tá muito frio para nadar, tá muito quente para nadar, eu tô cansado, eu tenho coisa para fazer todo santo dia por pelo menos 2 anos. E eu tinha que, na batalha mental, usar o seguinte argumento, né? Você não vai fazer nada, depois você vai se sentir mal. Então vai lá e faz uma vez, pelo menos você vai ficar orgulhosa depois. Foi assim que eu fui levando. Hoje, não tenho batalha mental, vou no piloto automático e se eu não fizer, meu corpo chora. Ele fala assim, eu quero mover. Eu tô travado, pode começar a movimentar por aí. Então, atividade física, ó, dá um jeito, assim, de inserir, nem que seja 15 minutos, 30 minutos de caminhada, 2, 3 vezes por semana, dentro do que você puder, com o tempo que você puder, insira esse hábito que você sai ganhando. Ju, eu sou suspeita, né? Porque falei pra vocês, gente, eu sou sedentária. Então, eu acho que uma das coisas que a Ju falou que eu só queria reforçar é, por mais que tenha essa questão da batalha mental, eu acho que, pra mim, que eu sou uma pessoa que não é o meu natural, não é o meu ambiente normal, o esporte. Nunca fui boa do esporte, eu sempre fui a menina do livro, gente, sempre nerd. Nunca fui de praticar esportes, nunca tive aptidão para esportes, nunca tive talento para esportes. Eu gostei também, né? Nunca gostei de academia, detesto o ambiente da academia. Então, a minha luta com o exercício físico foi um pouquinho mais difícil, porque realmente foi difícil para mim achar alguma coisa. E aí, obviamente que eu não vou ser normal, eu me encontrei no Tai Chi Chuan, que é as coisas mais loucas. E aí a dica que eu quero dar é, talvez é o casamento, a chave fechadura que você não está tendo a disposição para ir para aquele exercício físico. Então, não se força a ir para uma situação que você não tá legal, né? Se você academia para você é uma coisa que, como eu, não é uma coisa que faz bem, que você gosta, eu detesto o ambiente de academia. Nunca sei o que eu tô fazendo, sempre faço as coisas erradas, só passo vergonha, só passo vergonha na academia, prefiro não ir. Mas eu me achei em alguma outra situação. Então, talvez falta um pouquinho dessa questão da criatividade, né? Se você está com dificuldade no exercício físico, talvez está te faltando um pouquinho da criatividade. Vai achar alguma coisa um pouco mais criativa, alguma coisa que fala mais com o teu centro, com quem você é, do que ficar com essa questão da criatividade só querendo se forçar para fazer alguma coisa que você não quer fazer. Então, essa é uma dica que eu dou. E a outra coisa que a gente tem que falar, obviamente, né, dessa questão toda que a gente está falando de estilo de vida, é essa questão de... Vamos falar um pouquinho agora de relacionamentos. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho de trabalhos e relacionamentos na mesma bolha ali. Esses dois temas dentro desse conceito de estilo de vida, por mais que pareça externo, né? Porque estilo de vida a gente acaba falando, parece que sou eu comigo mesma. Quais são as coisas, quais são os meus hábitos, o que eu tô fazendo na minha vida que influencia a minha própria saúde. Esses dois, trabalho e relacionamento, são coisas externas que influenciam na nossa saúde. Então, por exemplo, relacionamentos. Não tô falando só com relação a relacionamentos tóxicos, a pessoa que tá te falando mal. Às vezes, companhias, não vou falar isso não, mas companhias que não estão alinhadas com o estilo de vida saudável que você tá tentando buscar. Então, por exemplo, se você era como a Ju, que você era uma pessoa que, por exemplo, fumante, você tá tentando parar de fumar, você vai ter que se desconectar um pouquinho da tua roda dos fumantes. Não adianta você querer parar de fumar inserida num relacionamento onde todo mundo fuma, ou num ambiente que todo mundo fuma. Você vai ter muito mais dificuldade. Vai ser impossível? Não. Mas vai ser uma batalha muito mais árdua do que simplesmente você conseguir se... Gente, é 1 minuto. Eu preciso de 1 minuto para mim, para eu lidar com essa situação primeiro. Deixa eu conquistar esse momento, deixa eu lidar com o que eu tô vivendo e depois eu volto, né? Seja qual for o perrengue dos relacionamentos que você tá tendo, né? Então, seja qual for o comportamento não muito saudável que você tem com uma pessoa X. Por exemplo, eu com açúcar. Eu tenho uma prima que o pessoal que me acompanhava no outro post, a Casona de Vida, sabia, que é a Bruna. A Bruna sempre foi a minha prima, minha companheira do doce.
Era eu e a Bruna, a gente não podia ficar juntas. Juntava as duas, a gente ia fazer no mínimo uma panela de brigadeiro, quando não fazia uma para cada. Realmente era difícil. Quando eu fui lidar com o meu hábito de comer doce, por Deus, essa pessoa já tinha resolvido o problema dela. Ela já estava num hábito de vida mais saudável e ela me ajudou. Mas se fosse numa situação de que ela ainda está vivendo esse momento, e principalmente aquelas pessoas que existem, que vocês sabem que existe, aquela pessoa que tem dificuldade em ver a outra pessoa mudando hábitos, crescendo, né? A pessoa acha que um pouco ela quer ir junto, mas não quer, e ela começa no touro, nossa, mas você não vai comer esse docinho, mas você não vai fumar nem um cigarrinho. Então, talvez, alguns momentos, alguns ambientes de relacionamento seja um pouquinho mais difícil para você lidar com as situações do seu estilo de vida, para você consertar. Talvez, para mudar o teu estilo de vida, você precisa repensar algumas coisas na sua vida. Relacionamentos é uma delas. Trabalho é outra. A Ju passou por isso. A Ju, no momento de que estava precisando controlar um pouquinho melhor a vida dela e o estilo de vida dela, ela notou que era incondizente com o estilo de vida de uma atendente, né? Da pessoa que trabalha com a aviação, que tá voando aí, foi o que a Ju falou, uma perna de dia, outra de noite. Querendo ou não, no mínimo, sei lá, 1, 2 vezes na semana, ela tava com o sono dela alterado, o alimento dela alterado. Depois eu vou deixar ela falar por ela mesma, mas é isso que eu tô falando. Às vezes você precisa, nesse momento, de olhar pro teu trabalho. Poxa, esse trabalho agora que eu tô fazendo é uma coisa que tá sendo acrescentando na minha vida de uma maneira saudável? Eu consigo manter estilo de vida saudável inserido dentro desse comportamento aqui? Porque não necessariamente a gente está falando de um trabalho tóxico, mas de um trabalho insalubre. É um trabalho que, por exemplo, vocês só faz. Eu conheço muito pessoal da enfermagem, da medicina, que só faz o plantão de noite. Principalmente o pessoal da enfermagem que faz 12 por 36, então elas fazem um plantão de 12 horas, na teoria teria que descansar a próxima noite para voltar no dia seguinte. Mas hoje em dia as coisas estão muito caras, eu conheço infinitas enfermeiras, enfermeiros maravilhosos que arrumam outro plantão. E aí toda noite está trabalhando. E aí trabalha de noite, dorme um pouco de dia, mas também tem que cuidar da casa, também tem que ir no supermercado, tem que fazer comida. Então não é uma coisa que você vai dormir os 12 horas da dia e depois você vai trabalhar os 12 horas da noite. Então, às vezes, o trabalho que você está inserido e os relacionamentos que você está inseridos talvez não sejam ideais para aquele momento que você está buscando uma mudança de estilo de vida e uma vida mais saudável. Talvez você precisa repensar algumas coisas, né, Gil? Com certeza, gente. E a questão das companhias influencia muito também. Então, na jornada aí do autoconhecimento e do automelhoramento, conforme vocês vão criando novos hábitos, vocês vão criando novos amigos também. Eu sinto muito dizer, eu sei que o despertar espiritual ele já é solitário, mas é que realmente a gente se conecta com as pessoas pelas coisas que a gente tem em comum com as pessoas. E quando você começa a buscar autoconhecimento e começa a alinhar a tua vida, essa conexão meio que some. Assim, infelizmente acontece, mas entenda que é um fluxo natural da vida, que amizades vão, amizades vêm. Então, conforme você vai buscando, vamos dizer que a dica que a Lê deu da atividade física, fazer uma aula de yoga, fazer uma aula de natação, você vai parando de conviver com os amiguinhos do bar, né, onde você ia beber, onde você ia beber e fumar. Você começa a conviver com pessoas que estão mais alinhadas nessa sua nova vibe. Então, muitos relacionamentos mudam. E trabalho também, foi o que eu senti, essa maluquice aí que a Lê tá falando das enfermeiras na aviação, até os 35 eu conseguia fazer, o tipo de coisa que quando a gente tem 20 até 35 a gente consegue, tá? Passar a noite acordada, porque no meu caso tinha fuso horário também, né? Eu saía de casa para trabalhar meia-noite, num voo de 17 horas, que dá 20 horas de trabalho, para a costa oeste americana, São Francisco, que é o fuso horário 12 horas para trás. Vocês não têm noção, até quando a Lê tava falando da tela, porque a luz branca queima o cérebro. Assim, pra mim, eu me sentia que nem um vampiro, porque no meu corpo era meia-noite, no lugar era meio-dia. O sol entrava assim, eu me sentia virando pó. Era a sensação mais horrorosa do mundo. Até hoje eu tenho trauma dessas coisas. Mas fiz. Só que quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente não vai conseguindo fazer. Vai ficando mais difícil. É o tipo de loucura que a gente faz ali nos 20 mesmo, até começo dos 30, depois começa a cansar. Começa a ficar mais difícil de lidar. Então, trabalhos no estilo de vida entra. Você tem que começar a se questionar, assim, o nível de responsabilidade, o nível de estresse que você tem, se tá compensando, que é o que eu falei no episódio passado também. Dinheiro não paga tudo. É bom,
A gente precisa, mas tem certas coisas, certos desgastes que não vale a pena. Então, começar a pesar essas coisas, sabe? Querendo ou não, o seu trabalho é onde você passa a maior parte do tempo do seu dia. Ele tem que ser um trabalho que, no mínimo, você não se importe. No mínimo, você pode até não morrer de amores, mas não pode se importar. Se é um trabalho que te incomoda, se é um trabalho que você não gosta, que todo dia você começa a colocar o uniforme ou a roupa para trabalhar, se arrumar para trabalhar e começa a chorar, começa a buscar outra alternativa. Porque aquilo dá um desgaste, acaba com você, tanto no emocional quanto no corpo físico em si. Tudo que a gente engole fica guardado no corpo físico e adoece, acumula. Então, reveja isso. As amizades também, não só pelas companhias dos hábitos, né? Mas também amizades, assim, são pessoas que você tem uma troca positiva. Tem que se questionar isso, é saudável? Quando eu passo tempo com essa pessoa, eu me sinto bem? Eu gosto de conversar com ela? Ou como que eu saio desses encontros? Eu saio pesada? Ou eu saio para baixo? Ou eu só escuto reclamação? Gente, claro que teus amigos sempre vão ter um dia que eles não estão bem. Pelo amor de Deus, seja um bom amigo e dê o ouvido, dê o ombro para essa pessoa, porque ela vai precisar. Mas se aquela pessoa nunca tá bem, sabe que não tem uma vez que você pergunta tudo bem, ela responde que tá bem, ela sempre tem um drama acontecendo, se questiona, vale a pena? Porque a gente acaba sendo impactado por essas amizades, por essas companhias que a gente convive também. É uma troca, é sempre uma troca, eu tô falando isso o tempo inteiro, é uma troca. Todo mundo que você passa um tempo junto, todo mundo que você interage, que você troca uma informação, que você troca uma mensagem, é uma troca. E você acaba absorvendo muito dessa energia das pessoas que você convive também. Então, é muito importante aprender a estabelecer limites. Às vezes essas pessoas tóxicas estão na nossa família, né? Infelizmente não dá para, muitas vezes, cortar relações 100% por causa de cobranças sociais. Mas aprenda a estabelecer limites. Até que ponto você consegue conviver com aquela pessoa? Até que ponto você vai estar disponível para aquela pessoa, sabe? Então, estudo os parâmetros aí da tua realidade, é você que precisa aprender a trabalhar com isso. Então, são dicas que eu dou, assim, no quesito de trabalho e relacionamentos, porque no fim do dia, nosso trabalho e nossos relacionamentos é a nossa conexão com o mundo. Se eles não estão legais, a gente começa a se desconectar desse mundo, né? A gente começa a procurar outros subterfúgios, que eu acho que, inclusive, é o último tópico que a gente deixou para falar hoje, né, não? Foi, Ju. A gente vai falar agora no finalzinho um pouquinho sobre os vícios. Eu acho que um pouquinho a gente já falou, porque, querendo ou não, vício, pra mim, na minha cabeça, no meu entendimento, é uma fuga. Pelo menos é assim que eu uso. Porque eu também tenho os meus vícios, gente. Vício é uma fuga. Toda vez que a gente tem um vício em alguma coisa, com certeza o vício é muito mais em fugir da realidade do que naquela substância em si. Então, você escolhe a substância ou a coisa que você quer. Por exemplo, no meu caso, nesse momento, é audiolivros e podcasts. Sou viciada? Sou. Tenho um problema? Tenho. Gosto muito? Gosto. Bom, mas eu entendo que não necessariamente o audiolivro e os podcasts, por exemplo, que é uma das coisas que eu gosto bastante, necessariamente entra como um vício. Então, qual que é o meu problema? Muitas vezes eu uso audiolivros e os podcasts quando eu estou numa situação principalmente de estresse, ansiedade ou medo, para fugir da realidade. Então, para mim, no meu entendimento, a maioria, não são todos, mas a maioria dos vícios que a gente tem hoje em dia, o vício vem muito mais do seu relacionamento com aquilo e como você está usando, qual a intenção por trás daquilo, do que da coisa em si. A gente demoniza as coisas, ao invés de parar para pensar, peraí, qual é o meu relacionamento com isso? Por exemplo, meu vício no açúcar. Eu usei muito açúcar como um autorregulador das minhas emoções, uma maneira de de me realinhar e de me lidar com a minha ansiedade. Porque, querendo ou não, o açúcar vai liberar serotonina, hormônio da felicidade. Eu fico felizinha por uns 5 minutos, até eu precisar comer mais um pouco de açúcar, né? Você fica passa o dia inteiro beliscando quando você tá comendo com esse vício, né? Com essa intenção. Então, o açúcar era um vício muito forte meu, que eu usava para fugir da realidade. Eu usava para me causar felicidade, eu causava para me dar bem-estar, ao invés de simplesmente enxergar aquilo como um alimento ou não alimento na minha opção.
E para mim, por exemplo, os livros e os audiolivros, gosto muito de ler, gosto muito de me informar, gosto muito de consumir conteúdo de qualidade, que eu faço isso muitas vezes no dia da melhor maneira possível. Por exemplo, só por curiosidade. Mas, vez ou outra, eu vou usar com certeza para escapar. Faço muito essa questão desse escapismo, faço muito essa questão de às vezes estar um pouquinho ou ansiosa, ou com dificuldade de lidar com as minhas emoções, ou com a dificuldade de lidar com o mundo, ponto final. O planeta Terra às vezes é difícil para mim. E aí, nesse momento, eu acabo usando essas coisas como isso. Eu só mudei, antes era Netflix e filmes. Eu só saí do Netflix e filmes e mudei o conteúdo. Mas o hábito ruim ainda está lá, o meu vício ainda está lá. Né? O vício do açúcar foi um que eu superei, esse vício ainda é um que eu uso como uma muletinha quando eu estou meio ansiosa. Mas existem milhares de vícios por aí, cada um tem o seu, né, Ju? Todo mundo tem muleta, gente, então eu colocaria assim, eu já vi pessoas, por exemplo, praticando esportes 8 horas por dia. Eu vejo como vício, eu vejo como escapar à realidade. Concordo com a Lê no que ela falou. Se desconectar da realidade, escapar, anestesiar. Então isso daí entra qualquer coisa que você tenha um relacionamento de anestesia. Pode ser a televisão que você assiste todo dia 5 horas por dia, pode ser atividade física, pode ser um livro de romance, sei lá o que você está lendo, sei lá quantas horas por dia, para você dar aquela escapada. Mas eu acho importante você entender vício dessa maneira, o que você está usando como muleta e como fuga da realidade, mas pelo menos buscar os mais produtivos, sabe? Tipo assim, por exemplo, você vai assistir televisão por 4 horas toda noite, não é melhor um podcast, que nem a Lê tá falando? Não vai te acrescentar mais, sabe? Ou assim, uma atividade física, né? Alguma coisa, ou um livro, daí troca o romance por um livro mais científico, de conhecimento, que vai acrescentar alguma coisa. Então tem subterfúgios aí. Agora eu queria compartilhar com vocês sobre vícios um TED Talk, que eu vou deixar na descrição para vocês assistirem depois, mas basicamente é um cara que cresceu numa família de viciados, e ele foi a fundo pesquisar a questão dos vícios. Por que causa vício? Porque na cabeça dele era assim, uma pessoa que faz cirurgia toma morfina, porque a morfina nada mais é do que a heroína legalizada para uso médico. Então, o que faz uma pessoa que faz uma cirurgia, que tomou heroína, morfina, sair de uma cirurgia e não virar um viciado? Por que algumas pessoas são expostas a essas substâncias químicas que tecnicamente viciam o corpo, mas saem dessas situações sem ter um vício? Aí ele foi mais a fundo nessa busca. E ele tá falando nesse TED Talk de um experimento que fizeram com ratos, de pegar um único rato, colocar numa jaula, coitado sozinho ali, sem fazer nada, e deram 2 frascos de água para esse rato, um com cocaína, um só com água. Na maioria das vezes que fizeram esse experimento, o rato dava overdose e se matava. Em compensação, pegaram ratos e colocaram na Ratolândia. Assim, imagina a Ratolândia do rato feliz, assim, com vários brinquedos, com vários outros ratos, com várias outras coisas para ele fazer. E colocaram as mesmas 2 águas. Raramente, para não dizer nunca, algum rato se matou de overdose. Todos eles iam para água normal. Então ele foi entendendo que foi essa questão da conexão. E ele termina esse TED Talk falando de Portugal. Ele dá o exemplo de Portugal, que tinha um problema com viciados. E eles declararam, sabe como que é, né? Reabilitação, guerra contra as drogas e tal. E não estava funcionando. Então eles juntaram um grupo de especialistas para fazer alguma coisa. E basicamente o que eles fizeram foi legalizar as drogas. Não legalizar, mas assim, não lutar contra. Mas permitir o acesso para quem realmente tem um problema, mas em certas condições. Não é nada muito livre, leve e solto assim. Mas eles, ok, vamos respeitar quem é, agora quem quer mudar, vamos fazer um programa de reinserção na sociedade? E eles começaram a trabalhar com isso, porque eles notaram que o cara que ia para a reabilitação, ele saía da reabilitação com aquele rótulo de viciado, e isso dificultava a reinserção social dessa pessoa, porque ele carregava esse rótulo. Então eles começaram a fazer o trabalho contrário, eles começaram a focar mais, não na reabilitação ou taxar a pessoa de viciada, mas em reinserir ela, através de grupos, de trabalho, de condições para que aquela pessoa pudesse se reconectar e fazer parte da sociedade. E deu certo. Ou seja, basicamente o TED Talk inteiro desse cara, o que ele está falando? Que vícios acontecem por quê? Conexão. Que é até o tópico que eu estava falando antes. Se você tem uma conexão ruim com o mundo, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, o que você vai fazer? Provavelmente você vai se afogar em algum subterfúgio
para evitar aquela realidade ou para escapar aquela realidade que está te incomodando. Por isso que é muito importante você prestar atenção nessas coisas e se questionar. Então, se você lida com algum tipo de vício, a maneira que eu lidei com o cigarro que eu tive, mas eu acho fácil, a questão do vício, se ele é só químico, é fácil. O problema do vício é quando ele é emocional. O químico, você vai sofrer uma semana. Uma semana, teu corpo vai pela montanha-russa, vai sentir sono, vai ficar nebuloso a cabeça, mas depois ele ajeita, você se sente bem. Mas quando você tem um relacionamento emocional com alguma coisa que você está tapando um buraco dentro de você ou se anestesiando, é muito mais difícil. Tá? Então eu recomendo, assistam os TED Talks aí, dá uma repensada aí nos hábitos para mudar para alguma coisa mais produtiva, alguma coisa que te faça melhor, faça escolhas sábias, sabe? Eu acho que a Lê tem algo aí para encerrar, para falar de um dragão de cada vez, um leão de cada vez, com que é, Lê? Eu tenho, gente, que isso são dicas que eu sempre dou para qualquer coisa. Qualquer coisa eu vejo muito na pediatria. Então, toda vez que eu preciso conversar com uma família sobre mudança de hábitos e estilo de vida, eu sei que vai ser uma batalha. E a primeira coisa que eu sempre falo, principalmente quando a gente está falando de uma criança, né? Mas aqui a gente está falando, eu imagino, mais com adultos. Mas a primeira coisa é compaixão, cuidado e amor. Entenda que se livrar de qualquer vício é difícil. Deixa a culpa em outro lugar. E tenha compaixão por você mesmo, amor com você mesmo. Olha para você com carinho. Do mesmo jeito que você olha para um viciado em alguma coisa química. Você não usa julgamentos com você mesmo. Não use palavras de baixo escalão com você mesmo. Não se xingue. Não brigue com você mesmo quando você cai do cavalo. Né? Muita compaixão, muito amor. É muito difícil. Provavelmente você vai patinar aí por um tempo. Provavelmente a primeira tentativa talvez não dê certo. Você vai ter que tentar de novo. Provavelmente a tua primeira abordagem talvez não vai ser ideal. Você vai ter que achar um caminho aí. Então tenha compaixão e amor com você mesmo nessa batalha. Foi assim que eu consegui me livrar do vício do açúcar. Foi com muito amor e carinho comigo mesma. Em vez de me culpar, de brigar comigo, de ser muito ruim comigo mesma, eu entendi que era um vício químico e emocional. Que para ajudar o açúcar, ele vem os dois, né? Então o químico é até um pouco mais fácil de lidar. Agora, o emocional foi bem difícil. A outra coisa que eu falo muito é escolha as suas batalhas. Vamos supor que você é uma pessoa que hoje você só estava marcando xizinho ali no bingo. Você fechou a cartela do bingo inteiro do vício, dos problemas do estilo de vida. Você tinha todos. Adianta você hoje, você querer ser uma pessoa iluminada e de repente agora tudo na sua vida não vai funcionar. Escolha as suas batalhas. Eu imagino, eu gosto muito dessas questões de pequenas vitórias, grandes celebrações. Então, qual é o mais fácil? Começa pelo mais fácil. Né? Se o seu vício, o vício mais fácil de você resolver, sei lá, o cigarro, ou, sei lá, você não vai na academia, ou um trabalho, ou um relacionamento, começa pelo mais fácil e comemora aquela vitória como se fosse final de Copa. Porque é difícil. E é isso, esse reforço positivo, pelo menos para mim, me ajuda muito quando eu estou estabelecendo novos hábitos. Porque é difícil, você está remapeando o teu cérebro, você está trocando conexões dentro da tua cabeça. Não é fácil de você quebrar uma ponte dentro dos teus neurônios para formar outra. O teu corpo vai resistir àquilo. A gente gosta do habitual, a gente gosta de voltar para o que você já estava fazendo, é onde o teu cérebro se sente confortável. Então, quebrar essa conexão no teu cérebro para você formar outra, ter essa neuroplasticidade num adulto, igual a gente falou, depois de 35, 40 anos, isso é muito mais difícil. É aquele famoso ditado, não se ensina truque novo para cachorro velho. É mais difícil você formar essas conexões. Quebrar conexões antigas e formar novas conexões. E ainda tem um outro problema. Toda vez que a gente quebra uma conexão, né, nos nossos neurotransmissores, você acaba liberando o neurotransmissor que te deprime. E aí, a hora que você tá nesse momento que você tá ali quebrando as conexões, você já vem aquela fossa, que você tá mudando os teus hábitos, você tá mudando a tua vida, o teu corpo vai mudar. Mas ele vai mudar, ele vai sendo arrastado, gritando, berrando, se esgoelando, agarrando tudo que ele pode para não chegar no seu objetivo. Ele vai te arrastar para trás. Então, trabalhe com a tua cabeça, com a tua mente macaco, igual uma criança de 5 anos. Igual a criança de 5 anos, quando amarra o sapato, você faz a maior festinha, bate palma, grita. É a mesma coisa que você vai fazer com você mesmo. A semana que você foi super bem, ou o dia que você foi super bem. Por exemplo,
Tô lutando contra açúcar. Poxa, faz 3 dias que eu não como açúcar. Cara, comemora, porque é difícil. Tem açúcar em todo lugar. Você vai na farmácia, tem bombom na tua cara. Não tem um lugar hoje em dia que a gente não tem açúcar. Não tem uma situação social que alguém não vai te empurrar um doce. No trabalho sempre tem um abençoado fazendo aniversário que tem bolo. Então, não é fácil o açúcar. Então, se você tá 3 dias, cara, bate palma, comemora. Pô, tô 3 dias, que legal. Que coisa maravilhosa. Então, escolha suas batalhas. Comemore suas vitórias. E outra coisa que eu falo sempre é objetivos realistas. Não adianta você querer de um dia para a noite, com tudo que está acontecendo na tua vida, sem organizar nada, falar que agora eu vou ser crossfiteira, vou ficar no box 2 horas por dia, 7 dias por semana, eles vão abrir de domingo para eu ir. Desculpa, vai ser muito difícil você manter isso por um tempo prolongado. Pode ser que nas primeiras semanas que você está no gás, você vai. Mas vai chegar um ponto que você vai cansar, que você não vai ter a mesma disposição, que você não vai ter o mesmo foco, e aí começa a acontecer coisa na sua vida, não tá dando pra mais manter, você fala, não tá dando certo. Daí eu sabia, exercício físico não é pra mim, eu não consigo mudar, eu sou péssima, nada dá certo pra mim, olha lá, eu sou péssima, não consigo fazer nada, pronto. Você já tá entrando na coisa já mirando no fracasso. A gente tem que mirar no sucesso. Então, objetivos realistas. Eu, quando comecei a atividade física, que era uma coisa pra mim muito difícil, primeiro, eu fui atrás de uma coisa que eu gostava um pouco mais. Segundo, 1 dia na semana. Eu comecei com 1 dia na semana. Se eu conseguir manter esse 1 dia na semana, por pelo menos esse mês todo, eu já vou comemorar muito, porque esse 1 dia na semana não foi fácil pra mim. Já aumentei para 2, já acrescentou outras coisas, mas isso tudo foi depois que eu consegui colocar um hábito na minha vida. A hora que você inseriu o hábito na sua vida, que agora, tudo bem, agora isso faz parte de mim. Isso é uma coisa que eu faço, dá pra ir acrescentando mais coisas. Mas começa devagar, sem muita ambição, gente. Começa bem humildinho, trabalha com você mesmo, trabalha com a tua realidade, não trabalha com o sonho, trabalha com a realidade. O que é que eu posso fazer de fato? Começa com aquilo que a gente falou. Se nesse primeiro momento o que você consegue fazer para criar um hábito é fazer uma caminhada, faça a caminhada. Se mais para frente surgir uma grana legal, você vai conseguir pagar uma academia, que é alguma coisa que você quer, ou um personal, alguma coisa boa. Mas nesse primeiro momento, se você tá sem grana, se você não tá conseguindo, só vai, só começa. E a última coisa que eu tenho que falar é que não desanimar, principalmente quando a gente deixa a peteca cair, porque vai acontecer. Toda vez que a gente começa um hábito novo, você vai ter os seus altos e baixos, você vai ter uma montanha-russa, vão ter semanas, meses que você tá super bem, daí de repente alguma coisa acontece que você aperta o botão do F e manda tudo pras cucuias e nada, cai de cabeça no açúcar, no leite condensado. A gente fez muito isso enquanto eu tava tentando controlar o vício de açúcar. Tinha semana que eu falava, ai, não quero saber. Eu vou comer. E aí ia no supermercado, eu fazia uma compra de açúcar, daí comia, me sentia péssima, me sentia uma pessoa horrorosa. Mas não faz isso. Porque esse me sentir péssima depois, me sentir uma pessoa horrorosa, me desanima para voltar pro ritmo, né? Você caiu do cavalo, não pode ter medo do cavalo, não pode ter ódio do cavalo, não pode mandar o cavalo para as cucuias. Você tem que voltar, respirar fundo, chacoalhar a poeira e voltar. Porque eu descobri que pra mim era muito mais fácil eu voltar depois que eu pequei uma vez só do que quando eu simplesmente ligo o F e fico uma semana inteira jacando. E aí depois voltar vai ser muito mais difícil. Então, caí do cavalo? Caí. Poxa vida, aconteceu. Caí do cavalo. Não fui forte hoje deu ruim. Hoje a minha força de vontade não bateu. Não tem problema. Tá tudo certo, acontece. Daqui a 5 minutos eu já voltei. Não é só porque eu abri mão uma vez que eu vou abrir a porteira e vou deixar isso acontecer. Daqui a 5 minutos eu vou voltar, porque foi uma refeição, ou foi um momento, não vai ser o dia inteiro, não é uma desculpa para eu sair ligando em algum lugar para comprar alguma coisa, ou dando uma volta no supermercado, ou ir numa doceria. Então, essas são as minhas dicas. E gostei muito desse episódio, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que ninguém aqui tenha ficado chateado ou ofendido. Nenhum momento foi a minha intenção, eu tenho certeza que não foi da Ju, julgar ninguém numa questão de pejorativo ou negativo. A gente, muito pelo contrário, a gente está trazendo aqui os nossos perrengues também, porque a gente passou por tudo isso. Eu acho que é inerente ao ser humano. Vai ser muito difícil você achar aí um ser humaninho por aí, Homo sapiens sapiens, que não está num monastério ou num templo budista no Himalaia, que não tenha os seus vícios, que não tenha os seus problemas, que não tenha momentos de estilo de vida ruins, ou que não tenha um estilo de vida que não é saudável em alguma área da tua vida.
todo mundo tá penando, todo mundo tá aqui, mas o importante é a vontade de ser melhor. É todo dia acordar e pensar, como que eu posso ser a melhor versão de mim mesma hoje? Concordo com tudo que a Lê disse, gente. Concordo com tudo. E outra, intenção, intenção, intenção. Eu fiz essas mudanças. Se vocês me conhecessem ali para os meus 30, vocês iam ver que não tinha nada saudável na minha vida. Eu jogava computador o dia inteiro, The Sims, para não encarar a realidade. Eu bebia 1 litro de vinho todo santo dia por causa da aviação, porque eu tinha que beber alguma coisa para dormir. Eu fumava um maço de cigarro todo dia, bebia Coca-Cola e só comia coisas que vinham no congelador, na caixinha ou no vidrinho. Esse era o meu estilo de vida até 2014, quando eu tinha 33 anos de idade. Só que daí, aquela vozinha começou, você vai ter um câncer, você vai ter um câncer, você vai ter um câncer, se você continuar assim, teu corpo vai quebrar, você vai ter câncer. Aí eu falei, bom, vamos começar a mudar. Resumindo, o processo durou 8 anos, tá? Eu consegui chegar na minha dieta ideal, no meu estilo de vida ideal, mais ou menos ali 2019, 2020, pré-pandemia, que eu consegui ficar redonda com tudo isso. Foi um processo mega difícil, só que muito da mentalidade que eu tinha e que me fez ficar, porque isso que a Lê falou, ó, real, você vai cair várias vezes, você tem que ter um mindset, uma mentalidade, uma meta muito clara para você conseguir voltar. E a minha, no caso, eu fui muito não saudável, eu tive péssimos hábitos por uma vida inteira. Eu ainda estou em tempo de criar bons hábitos para o resto da vida. Foi a minha meta. E eu jurei para mim mesma que cada década ia ficar melhor. Que os 30 seriam melhores que os 20, que os 40 seriam melhores que os 30, que os 50 melhores que os 40. E assim tem sido. Eu tô sempre falando aqui pra vocês, palavras são profecias. Então toda vez que eu pensava em desistir, eu falava, não, eu quero hábitos bons pro resto da vida. Eu tenho que fazer isso. Se eu quiser viver com qualidade, se eu quiser, sabe, ter uma vida de não depender das pessoas, de ter um corpo que é funcional e é saudável até o final, eu tenho genética para 100 anos aí com a minha família. Eu vou precisar cuidar para me envelhecer bem. E é isso que me trazia de volta. E uma dica final, antes de eu dar tchau para vocês, quando vocês têm um hábito ruim, a melhor maneira de lidar com um hábito ruim, substituir por algo melhor. Coca-Cola, água com gás. Televisão, vai assistir podcast, entende? Você vai trabalhando a substituição dos hábitos ruins por hábitos bons e com o tempo você vai aprendendo a gostar do que faz bem pra você. Mas é isso, eu vou dar tchau por hoje. A Lê já se despediu? Já, ela deu um sim aqui, ela ficou quietinha. Mas é isso, gente, agradeço todo mundo que ficou até o final, agradeço a Lê por co-criar comigo. Beijo, beijo, até semana que vem.